Muito obrigada, Guilherme. E agora eu convido o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Queiroz. Preciso do... Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos vocês pela presença e por terem aceito o convite para mais um simpósio internacional da primeira infância. Eu trouxe para vocês um caso pessoal para a gente começar essa conversa e para começar o simpósio. Na realidade, é um caso da minha família, e esse que vocês estão vendo aí é o Nicolas, meu filho, pequeno. Na realidade, ele já está grande, ele está com 8 anos, então ele já cresceu. A Silene e eu, minha esposa, ela acho que deve estar em algum lugar por aí, sentada, nós tivemos 2 filhos. O Nicolas é o mais velho e o Joaquim é o mais novo. Apesar de ele ser pequenininho, tem 3 anos, ele acha que ele é bem grandão. E é impressionante como ele acha que ele é grande. Mas a história que eu vou contar hoje aqui é a história que envolve o Nicolas. E a história começa quando a gente pensou em engravidar, né? A gente pensou em ter filho. Nós pensamos, vamos ter uma criança, e aí engravidamos, eu vou acelerando a história, e aí já surgiram várias dúvidas, né? Vai ser menino ou menina? Quem vai ser o médico que vai cuidar dessa gestação? Vai ser parto normal? A gente queria parto normal ou cesárea. A gente sabe que aqui no Brasil é uma dificuldade isso. E um outro exemplo é se o seguro-saúde aceita o hospital que a gente gostaria ou não, porque também a gente sabe que é difícil o setor público, né? Então são muitas dificuldades, mas eu vou acelerar essa história. Eu e a Silene, a gente acabou indo morar fora do país, passou um tempo fora, e quando a gente voltou, já estava na hora do Nicolas ir para a escola, para a escolinha, para a escola, né? E também, o que aconteceu, né? Muitas dúvidas surgiram, né? Voltando para o Brasil e começando a procurar uma escolinha, intuitivamente, o que passou na minha cabeça foi, bom, precisa ser uma escola perto de casa, a gente mora em São Paulo, né? Precisa ser uma escola bacana e, para quem vinha de anos de terceiro setor, e depois, quando a gente voltou ao Brasil, eu acabei indo trabalhar um tempo no governo do estado de São Paulo, tinha que ser barata, né? Porque realmente ongueiro e governo não ganha bem. Mas eu acredito que nada é por acaso, né? E eu acredito muito na história da sincronicidade. E o que aconteceu foi que eu fui trabalhar na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, depois que eu saí do governo. E aí alguns de vocês devem estar pensando, bom, aí tudo se resolveu, né? As dúvidas se resolveram. Olha, ajudou, mas o que aconteceu foi que as dúvidas se aprofundaram, né? Porque aquela escolinha, eu queria saber agora, a gente queria saber se a professora que estava lá, se a cuidadora, ela era bem formada, né? Se aquele espaço era um espaço bacana, se aquela alimentação que era servida lá era uma alimentação realmente boa, coisas que antes a gente não se preocupava tanto, não tem escola para pais, né? Então a gente sabe que a gente vai mais na intuição. Então as dúvidas continuaram, né? Elas cresceram, e aí, para ser bem sincero, uma pulga ficou atrás da minha orelha, porque se nós, que teoricamente éramos pessoas que tivemos uma estrutura familiar sólida, uma rede de amigos e familiares que nos ajudaram ao longo
desse caminho tínhamos todas essas dúvidas, imagina as pessoas, né, que não têm essa possibilidade, que vivem na vulnerabilidade, às vezes onde moram numa situação não tão adequada. E é por isso que nós convidamos vocês para conversar sobre alguns assuntos aqui nesses próximos 2 dias. Então nós trouxemos pesquisas de brasileiros e estrangeiros sobre a importância das pessoas estarem preparadas para essa fase, né, para a gente ajudar as crianças a atingirem o seu pleno potencial. Então, pesquisas de brasileiros e de fora do país. Nós trouxemos também pessoas para conversar com vocês sobre boas práticas do Brasil e do mundo, né? Nós trouxemos a ideia para a gente ter essa conversa. Será que só a informação basta? Né? Será que a gente não precisa preparar as pessoas de alguma maneira para ajudar essas crianças? E essa conversa, ela vai muito para a família e para o Estado. Quem que é essa família que a gente está conversando? Será que a gente não precisa ajudar essa família? Será que o Estado não pode fazer mais para ajudar esses adultos, essas famílias, a ajudarem essas crianças? Então, esse grupo de pessoas que nós arduamente procuramos, entre brasileiros e pessoas de fora do Brasil, eu diria que praticamente ninguém que a gente convidou não aceitou o convite, porque sabe do tamanho do desafio. E sabe de quem ia estar aqui, né? Da ideia que esse 4º simpósio já está trazendo para vocês. Já é o 4º, não é nem o primeiro nem o segundo. Então, é muito bacana, a gente está muito feliz com esse grupo de pessoas que aceitaram o convite para conversar conosco aqui. Então, a pergunta é, uma família, o Estado, eles podem ajudar no desenvolvimento das nossas crianças pequenas? Agora, vocês devem estar se perguntando, bom, o Eduardo está falando de família para lá, família para cá, e quem que é essa família? A gente tem visto nos jornais essa conversa. Bom, tem a família dos Titãs. Acho que muitos de vocês, talvez os mais novinhos não lembrem, mas muitos de vocês já deram muita risada. Tem essa outra família aqui, que também os brasileiros conhecem bem, né? Viveu aí com a gente durante muito tempo. Mas não é esse caminho que eu gostaria de seguir com vocês. Eu acho que tem um pessoal que a gente tem que escutar primeiro para dar o tom da conversa. Então, eu vou convidar as crianças a falarem sobre isso. Família é um monte de pessoas juntas. Ficar junto. É um conjunto de pessoas que se conhecem mais do que todas as pessoas que são amigas. Alguém se junta, aí faz coisa divertida com um e o outro. Quando muitas pessoas juntas em uma casa morando. Para quem ainda não assistiu, essa é uma série que a gente montou em parceria com o canal Futura, que são na realidade duas séries, uma de 0 a 3 e a outra de 4 a 6. Está disponível na web. Bom, então, qual é o papel dos adultos e da família na garantia das boas condições para o desenvolvimento da primeira infância? A gente viu que as crianças têm uma opinião que às vezes são bem diferentes das nossas. Agora, a Fundação Maria Cecília, especificamente, ela fez uma outra parceria com o Instituto Paulo Montenegro e com o IBOP, para entender como as pessoas, como os brasileiros, têm a percepção da primeira infância, e alguns números muito interessantes surgiram. Então, o primeiro número que eu queria conversar com vocês é esse: 53%
das pessoas acreditam que a criança só começa a aprender depois dos 6 meses de idade. A gente sabe que isso não é verdade. As pesquisas mostram que essas crianças, elas já estão num desenvolvimento constante, num aprendizado constante desde a gestação. O outro número, e aí já é um número que nós consideramos positivo, que é 51% das pessoas acreditam que levar a criança ao pediatra e vacinar e dar as vacinas recomendadas é importante. Acho que o Brasil evoluiu muito na história da saúde. Desnutrição, parte da mortalidade infantil. Eu acho que tem pessoas aqui hoje que na plateia que são bem capacitadas e que podem atestar isso que eu estou falando. Agora, por outro lado, 12% das pessoas consideram carinho e afeto importante para o desenvolvimento infantil. E a gente sabe, também através de pesquisa, que isso aí é muito pouco. Esse número é muito baixo. Que a gente tem um trabalho grande para se fazer nesse assunto. Então, como nós podemos ajudar as famílias a exercerem melhor o seu papel? E qual é a família ideal? Vocês ainda devem estar se perguntando. O Eduardo fala de família para lá, família para cá, mas ele ainda não falou qual a família ideal. E, de novo, eu vou convidar vocês a escutar as crianças. Minha avó, minha mãe, meu avô e eu. O pai e o filho é uma família? Eu, a minha tia, o meu pai e o meu irmão. E uma família que tem 2 mães, vocês já viram? Família com 2 mães? Quem tem 2 mães? É mesmo? Pode ser um índio, negro, branco, pode ser uma família com todo mundo assim, junto? E a conversa vai longe, né? Bom, existe família ideal? A gente acha que não. E o slide também não mudou. Agora entrou. Existe família ideal? A gente acha que não. Então, quem é essa família? Bom, na realidade, nós acreditamos que a família ideal é uma rede de cuidados e afetos que cria o futuro dessas crianças todos os dias. Né? Agora, se a gente colocar uma lente e ampliar e olhar para o Estado, quem é o Estado que eu comentei aqui? Quem é o Estado que nós conhecemos? O Estado, bom, Brasil, mais de 5 mil municípios, por aí vai. Agora, o Estado ele se divide em educação, saúde, assistência social, planejamento, finanças. Se essa criança ela está na creche ou ela está na pré-escola, a educação está olhando para ela. Mas se ela não está lá, por algum motivo,
a educação, teoricamente, não está olhando para ela. Se ela está indo ao posto de saúde, a saúde está olhando para ela, mas se por algum motivo também ela não está indo para o posto de saúde, a saúde também não está olhando. E aí a assistência social pode estar olhando. Essa família tem algum problema, essa criança tem algum problema. Então o que acontece normalmente é esse olhar separado, esse olhar dividido, e que nós acreditamos que ele não deve ser assim. Ele deve ser um olhar para o ser humano, um olhar integral. E os serviços têm que ter um olhar integrado, porque nós não somos divididos em partes. Então, a gente sabe que não é fácil, mas tem que ser o olhar integral e integrado. Então, como a gente ajuda a família e o Estado a exercerem melhor o seu papel? Essa é, de novo, a pergunta, né? E se a gente continuar olhando para o Estado, ontem a gente estava aqui com a Cláudia Costin, ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro, e hoje ela é diretora global de educação do Banco Mundial. E acho que é uma honra para nós termos uma brasileira numa posição tão de destaque na educação mundial. E ela fez um comentário que a gente sabe que é importante, mas foi muito importante vir da boca dela, porque ela, além de ser uma gestora pública, agora está numa posição muito importante, que é, se a gente começa a olhar as políticas públicas e a criar políticas públicas para a primeira infância, a gente tem que saber se essas políticas públicas estão realmente tendo efeito. Elas estão ajudando as crianças a atingirem o seu pleno potencial, principalmente as mais vulneráveis? Esse dinheiro que está sendo investido, ele realmente está tendo o impacto que é para ter? Então, a gente tem aqui mais ou menos entre 350 e 400 pessoas de diversas áreas, diversas cidades, diversos países. O Brasil hoje está, eu diria que com vento a favor na parte de desenvolvimento infantil, na primeira infância. A gente tem pessoas importantes olhando para isso. Então, nós temos que começar a trabalhar em rede. A gente tem a Rede Nacional Primeira Infância, tem várias redes, tem o Núcleo Ciência pela Infância, que hoje a gente está aqui. Agora, a gente tem que trabalhar junto e aproveitar esse vento a favor, essa maré a favor, e realmente colocar a primeira infância no local que ela tem que estar, que é a prioridade do país, se o país quer ter algum futuro relevante. Eu queria fazer um convite para vocês. A gente tem um site do Núcleo Ciência pela Infância, e lá fala o que nós fazemos. Tem o Facebook do simpósio, que vocês podem estar falando conosco agora, se for o caso. Mas a gente queria realmente começar essa conversa ao vivo e online com vocês. E eu queria deixar, para fechar, uma mensagem bem importante, que é: nós só vamos desenvolver a sociedade que queremos se desenvolvendo também as nossas crianças. E, junto com elas, as pessoas que estão cuidando delas. Muito obrigado. Eu espero que todos vocês realmente aproveitem esses próximos 2 dias, que nós trabalhamos muito para que eles fossem bastante proveitosos. Muito obrigado e bom dia a todos.